Olá, ouvintes! Eu me chamo Raquel, eu sou apresentadora e produtora de conteúdo do Vai Cair na UAB e estamos aqui no nosso podcast, na nossa nova temporada. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre responsabilidade civil em acidentes aéreos com a professora de Direito Civil e ECA, Luciana Garret. Professora Luciana, muito obrigada por participar, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Raquel, na verdade, até uma honra estar por aqui com vocês, com o pessoal aqui do Vai Cair na UAB. A gente já tem até vídeos gravados, né? Mas no podcast hoje é minha estreia, então espero poder contribuir da melhor forma. Nossa estreia aqui, nessa conversa ao vivo aqui e a cores também, maravilha. E hoje a gente vai falar um pouco, como eu já tinha dito no começo, sobre responsabilidade civil em acidentes aéreos. E a gente vai trazer dentro do contexto, a professora vai apresentar pra gente o contexto do acidente que aconteceu recentemente, no último dia 21, na China, o caso do Boeing 737-800NG. Segundo a imprensa chinesa, o acidente não deixou nenhum sobrevivente, incluindo a equipe de tripulantes, todos morreram, e foi uma queda de mais de 7.000 metros de altura, não foi, professora? Em menos de 2 minutos, em cerca de 2 minutos. Então, como é que quem deve se responsabilizar por esse tipo de situação, por esse tipo de tragédia? Como é que as famílias das vítimas podem garantir esses direitos? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, além de também, já no finalzinho ali, no último bloco do nosso podcast, a gente vai comentar também sobre a segunda fase da OAB e como é que uma peça, por exemplo, de um caso desse, a gente pode trabalhar nisso para os estudantes de Direito Civil. Então, professora, pode comentar um pouquinho e contextualizar um pouco mais sobre esse caso? Pronto, o pessoal, né, no caso, Raquel, muitas vezes já começou trazendo aquele ponto, teve aqueles acidentes do 737 MAX, que aí veio toda aquela polêmica do sistema MCAS, que é um software que veio no MAX, é inédito, não tinha antes, e esse, na verdade, avião, ele é anterior. Tá? Então, o que acontece? Tinha gente já especulando que teria, talvez, algo relacionado ao sistema MCAS, mas o sistema teve até um período que os MAX ficaram parados, foi lá corrigido, porque senão não ia poder estar voando novamente. Então, colocaram de volta e tá tudo certo. A princípio, não tem nenhum problema com o MAX mais. Agora, o que acontece? Tem gente achando que tem esse sistema, e não tem isso, porque esse NG, ele é anterior, tá? E aí, o que acontece? Eu acho até interessante, Raquel, eu gostaria muito de passar para o pessoal um canal do YouTube que eu acompanho bastante, que tem um especialista na área de aviação, que ele traz com uma linguagem bem mais fácil, sabe? Para quem é leigo, consegue entender, que é Aviões e Música. E aí, o apresentador é o Lito. É muito bacana, tá? Não tô ganhando nada aqui, é só mesmo um hobby meu, eu assisto, eu gosto do canal, então fica aí a dica para quem quiser entender até um pouquinho mais questões ligadas à tecnicidade. No caso específico desse voo da China, a gente não tem ainda mais detalhes, né? A gente tem alguma noção do que pode ter acontecido, tem as hipóteses, tem lá as teorias, mas ainda não dá pra gente realmente carimbar nada, porque, primeiro de tudo, estavam nas buscas da caixa preta, que provavelmente, apesar de, assim, a destruição foi bem considerável, porque foi um rasante, né? Ele foi direto, na verdade. Uma queda livre, né? Pois é. E tem até imagens, mas pelas imagens eu tava até vendo, você não consegue nem dizer se o avião tava inteiro, se não tava, se tava tudo certo com ele. Então, assim, é aquele negócio, né? Não dá pra saber direito, até porque a imagem também tava de longe e por aí segue. E aí ainda vai ter investigação, ainda vai sair relatório preliminar, para depois sair um relatório final, realmente trazendo o que foi que aconteceu. E, gente, eu acho muito bacana algo que lá nesse canal do Lito, ele fala, Aviões e Música, ele acaba trazendo por vezes algo que é incrível. Isso se repete em vários canais que você for vendo sobre aviação, eles vão estar falando isso. Um acidente, ele nunca vai acontecer do nada. E ele nunca vai acontecer por uma única razão. É um conjunto de fatores que vai culminar naquilo ali. Tá? Então, assim, ainda vai ter investigação. Exatamente. E aí, mesmo não tendo nenhum sobrevivente, por que ainda estão nessas buscas, né? Por que, por exemplo, naquele Malásia, que sumiu no meio do oceano, e aí, por que a gente continuou buscando e tudo mais? Porque realmente precisa se encontrar essa caixa preta do avião, que na verdade, por vezes, não é preta, mas vamos deixar, o nome é esse mesmo que chama, então deixa assim. Às vezes é laranja, às vezes é uma cor bem mais chamativa, na verdade. Pois é. Sim. E aí, é justamente para conseguir saber e evitar
posteriores situações, tá? A gente tem casos, às vezes, e aí a gente vai conversar hoje aqui, né? Por exemplo, sobre aquele voo da TAM 3054, que infelizmente teve aquele caso terrível lá em 2007. Tem o voo da Gol também com o Legacy, e tudo isso gera aprendizagem. São acidentes que são terríveis, que, assim, não tem o que falar, muitas vezes, no aspecto humano, né? É um desastre, é uma coisa terrível. Não tem o que... Mas a gente pode, pelo menos, buscar aprender com isso para evitar tragédias futuras. Com certeza. E aí, agora falando um pouco sobre esses acidentes passados, tiveram outros casos também a nível internacional, não foi, professora? Foi. E até, assim, eu percebi agora que eu não te respondi com relação a como é que vai funcionar, né, uma reparação civil. No caso, ainda vai ter investigações e tudo mais. E como esse acidente é lá na China, e pelo que eu vi, eu não recordo agora se ele era um voo internacional ou nacional. Mas acho que era um voo local. Ele era local, vindo né? de uma cidade para outra, dentro do tipo, eu acabei não me atentando para esse detalhe. Então, confesso a vocês aí que fica aí. Dependendo se foi voo nacional ou internacional, você vai ter um tratamento diferente. Tá? E aí, se for nacional, você vai aplicar lá as normas chinesas e aí como é que vai funcionar o direito chinês que vai dizer. Então, realmente, a gente aqui no Brasil não tenho essa expertise quanto ao direito chinês. Então, aí não é comigo. Mas, se for um voo internacional, e aí você vai ver aqui no Brasil, a gente vai falar mais pra frente, por exemplo, do Lamia. Do caso da Lamia, que teve aquele acidente terrível com a Chapecoense e que era um voo internacional. Então, o tratamento é diferente. A gente vai ter convenções, tratados internacionais que vão ser aplicados aí, tá? E aí, antes da gente falar até de voos internacionais, eu acho que era importante a gente conversar um pouquinho sobre voos nacionais, né? Exato. Voos locais mesmo. Que aí você tem, por exemplo, o voo da TAM 3054, lá de 2007, naquele ápice do caos aéreo que a gente viveu. Que aconteceu em 2006, em 2007 teve o da TAM e teve um outro também. O da Gol com a Legacy. O da Gol com a Legacy. Que o Legacy era, na verdade, não era um voo comercial, era, na verdade, um jato particular mesmo, realmente. E aí, acabou acontecendo de o Legacy e o Gol se chocaram. E foi aquilo que deu, né? Exatamente. E o Legacy acabou chegando, né? Tinha lá, inclusive, dava para ver no próprio Legacy, tinha tido o local da batida, né? Sim. Mas o Gol realmente não teve muito. E o que é que você saberia informar, assim, tendo em vista esses casos nacionais principalmente, o que é que a legislação brasileira diz em relação a isso, quais as responsabilidades que devem ser tomadas, quem é responsabilizado por isso? É a empresa? O Estado se responsabiliza de alguma forma porque tem aquela coisa do tráfego aéreo? Como é que funciona isso? Vê só, o primeiro ponto de todos pensando aqui num geral, independentemente de ser um caso de acidente aéreo, o que quer que seja, é sempre importante que o advogado, que o candidato que vai lá fazer a prova da OAB, se atente primeiro de tudo. Essa relação é uma relação consumerista ou é uma relação cível? Porque o que acontece? O Código Civil ele vai trazer pra gente o geral. Ele vai trazer pra gente como é que vai ser, né? Num caso qualquer, você vai ter ali, a princípio, entre particulares, a aplicação do Código Civil. Em certas situações, você vai sair do Código Civil e vai ter uma legislação específica que vai tratar de casos mais específicos, mais especiais. E aí a gente vai ter, por exemplo, a CLT, porque a gente vai ter responsabilização civil lá no direito do trabalho. E aí eles vão beber a partir do que diz o direito civil e vão aplicar alguma eventual diferenciação com base ali na legislação específica. E aí a gente vai ter isso também no direito administrativo, a responsabilidade civil do Estado, que aí o direito administrativo, ele vai ter lá toda uma tratativa específica, mas ele começa a partir da teoria geral que é trazida aqui pelo direito civil. E aí é bastante importante que o aluno sempre dê uma olhada no artigo 927, no artigo, por exemplo, 932, tá? Que vai trazer ali aqueles casos em que eu vou ter, por exemplo, a responsabilidade do empregador. O Código Civil já aponta que a responsabilidade dos atos praticados pelo empregado é do empregador. Ele vai ter aqui um terceiro que vai se responsabilizar por atos de outro. Tá? E aí é bacana também aquele ponto em que, num primeiro momento no Código Civil, eu gosto muito de falar para os meus alunos, para o pessoal quando eu estou ministrando aulas, de que, olha, num primeiro momento, no âmbito do direito civil, eu vou ter a responsabilização subjetiva. E aí o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter o dano,
O que é que foi ali que gerou? O que aconteceu? Eu tenho que ter uma conduta, e aí essa conduta pode ser uma ação da minha parte, eu fiz algo, ou eu deixei de fazer algo, uma omissão, tá? Pode ser uma ação ou omissão. E eu tenho ainda o nexo causal entre eles, que é a relação entre essa conduta e esse dano, esse resultado. Juntamente com um quarto elemento, que seria a culpa. E aí, culpa, digamos assim, pode ser a culpa, imagina, quando você pensa lá numa situação em que eu não mantive a distância que era necessária de um carro para o outro, sim, né? Eu aqui no carro acidente de trás, não mantive aquela distância mínima, que aí eu precisaria para eventualmente precisar brecar, e imagina que o da frente dá um freio brusco e tudo mais, e aí eu precisaria ter essa distância. Aí o que acontece? Se eu não mantenho essa distância, eu tenho culpa. Sim. Entende? E aí até é interessante porque por vezes a gente vai ter uma culpa que ela é presumida. Sim. Nesse caso mesmo, dos acidentes de trânsito, a gente vai ter a legislação lá de trânsito, e aí eu vou ter essa culpa presumida de quem vem atrás. A culpa sempre é de quem tá atrás. E aí você vai ter que provar o contrário. Exato. No avião é um pouco difícil isso, né? O que é que tá atrás? Não tem nada. No avião já muda um pouquinho de figura. Porque o que acontece? Regra geral, no direito civil, a gente vai ter essa responsabilização subjetiva. Quando a gente vai para o direito consumidor, o negócio já muda um pouquinho de figura. Sim. A responsabilização do fornecedor, ela vai ser objetiva. Tá? E aí a gente vai ter exceção, por exemplo, quando a gente está pensando em profissional liberal, a gente vai ter lá, quando está falando, digamos, de fato de produto ou de serviço, a gente vai ter aquela responsabilidade do profissional liberal de forma subjetiva. Eu vou ter que ali verificar essa culpa desse profissional. Mas quando eu penso no fornecedor em geral, a gente vai ter essa responsabilização muitas vezes objetiva. E no caso da aviação civil, a gente vai ter essa responsabilização objetiva, por exemplo, das companhias aéreas. Sim. Tá? Porque o que acontece? Eu tenho aqui uma atividade que ela já, pela própria atividade em si, já pressupõe que há riscos. Sim. Então, o risco quem assume é quem está ali praticando aquela atividade empresarial. Que aí você já pega, vê só, eu já falei aqui de tanta área diferente, minha gente. Mas direito é assim administrativo, mesmo. direito empresarial, trabalhista, nossa. Porque assim, o direito, ele na verdade é uno, mas a gente subdivide até para fins didáticos e para facilitar, tá? E até porque tem certas especificidades de cada área. Mas o direito é um só. Então, mesmo eu sendo, digamos que você aí que tá nos ouvindo, vai ser advogado trabalhista. Mas, meu filho, você não vai se livrar do CPC não, viu? Vou logo lhe avisando. Não vai se livrar do Código Civil não, porque você vai ter, por exemplo, a aplicação do Código Civil de forma subsidiária, do CPC de forma subsidiária. Mas ainda tem outros casos, porque às vezes pode ter alguma relação ali com o que aconteceu com o direito penal. E aí eu gosto muito de indicar para o pessoal, olha, arruma parcerias, sabe? Tem aqueles colegas que são especialistas em direito penal, por exemplo, para você qualquer coisa conversar. Em direito civil mesmo, a gente tem volta e meia situações que vão envolver o criminal. E aí já não é minha expertise o âmbito criminal, então eu já passo para alguém que seja aí especialista. Perfeito. E aí, então, com toda essa bagagem aí da legislação, a gente tem que saber o que é que vai acontecer, quais são quais foram os pontos, né, para serem analisados. A gente já tem, para começo de conversa, que quando eu tiver um acidente aéreo desses, quando eu tenho essa companhia, eu vou ter a responsabilização dessa companhia de forma objetiva. Até por conta disso, pessoal aí, talvez alguém que tenha tido esse estresse básico de ter perdido a bagagem, perdeu a sua mala. Perdeu a mala, você comprova ali que aquela mala foi despachada. Sim. A companhia perdeu? Responde, tá? E aí você vai ter essa responsabilização de forma objetiva. De quem foi a culpa? Não me interessa, enquanto aqui consumidor, você aí depois que se vire, veja aí quem foi que fez a besteira de perder a minha mala. Aí você se resolva com ele com um eventual direito ali de regresso, alguma coisa assim. Mas eu tenho nada a ver com isso. E o estresse de ficar sem mala também. Mas a questão do acidente aéreo chega a ser um pouco mais grave, né? Porque exatamente. Aí você envolve a vida da pessoa, envolve o bem-estar físico, emocional, psicológico, enfim, tudo aquilo dali. E, assim, dentro desse caso, e, enfim, outros casos também que aconteceram no Brasil, como você já tinha mencionado, havendo mortos, como acontece a indenização para as famílias das vítimas. Então, como é que as famílias das vítimas elas podem recorrer, procurar, tem que procurar necessariamente um advogado para fazer isso? É um agrupamento que faz? Como é que funciona? Às vezes acontece de ter ações coletivas. Sim. Às vezes pode ser uma ação individual.
Tá? E o interessante também, vou conversar daqui a pouquinho com mais detalhes até sobre isso, é que tem casos, às vezes, em que, digamos que o seu irmão faleceu. Aí, um irmão aceita o acordo lá com a companhia aérea, o outro não. Você pode ter esse outro irmão buscando reparação civil. Tá? Então, assim, e tem decisões dizendo que não é o fato de ter tido um acordo, né, extrajudicial com outrem, dali, que seja da família, que vai afastar, né, essa responsabilização com relação à pessoa que está ali em busca do judiciário, que não concordou ali com aquele acordo. Nossa. É bem interessante esse aspecto. Bem interessante. E aí vou pontuar até para o pessoal, para quem que tiver interesse, vai buscar também qual é, por exemplo, qual foi o recurso. E isso, gente, tá? Lembrando, os recursos que eu vou estar pontuando aqui vão ser em sede de tribunais superiores. Tá? A maioria vai ser STJ mesmo, que eu vou estar trazendo para vocês. Nada abaixo disso, né? Exatamente, porque aí você já chegou nas instâncias superiores e aí, ó, já teve essa decisão lá em cima, então... E nesse caso, professora, se a gente for pensar assim, no caso que aconteceu um voo no Brasil em território nacional. Então, um voo que estava saindo, por exemplo, de Recife para Fortaleza e acontece um acidente. Quem é que deve responder? Como é que deve ser esse procedimento? Diferentemente de um caso de um voo de Recife para Paris, por exemplo. Como é que funcionaria essa diferença? Quando eu tenho um voo internacional, eu vou estar aplicando convenções internacionais. Tá? A gente vai ter, por exemplo, a Convenção de Varsóvia. E aí, deixa eu até passar para vocês o decreto que promulgou a Convenção de Varsóvia aqui no Brasil. Vê como é antigo, de 1931. É o decreto número 20704, tá? Então, quem quiser depois dá uma conferida. Aí, já é um dos decretos que eu vou... Já é uma das legislações que eu vou estar aplicando. A outra legislação vai ser, por exemplo, a Convenção para a Unificação de Montreal. E aí, na Convenção de Montreal, que ela é mais recente, ela é de 2006, eu vou ter que, no decreto 5.910, que a gente teve aí essa convenção sendo promulgada. Aí o pessoal deve estar olhando assim, meu filho, peraí, como assim? Convenção promulgada? O que acontece? Né? A gente vai ter os tratados internacionais, a gente vai ter um representante aqui do Brasil, que vai assinar esse tratado lá. Imagina que eu tenho uma reunião dos líderes, e aí eles assinam um tratado. Esse tratado, depois, ele vai, para entrar realmente no meu ordenamento, a gente vai precisar ter essa confirmação. E aí, essa confirmação, a gente tem aqui, por exemplo, esses 2 decretos que eles dão essa... Pronto, a partir de agora, esse negócio é válido aqui no território nacional. Isso. E em vários territórios nacionais, no caso, né? Já que isso, e aí assim, a gente vai ter assim, os países que são signatários desses tratados vão ter lá como é que é o procedimento para eles, né, realmente terem essa internalização, vamos chamar assim, tá? Pessoal de constitucional, me perdoe aí, às vezes, por não ser tão técnica, mas é para poder ajudar o pessoal no entendimento mais simples mesmo, para agilizar. E aí até vocês estudam isso em direito constitucional e em direito internacional, tá? Eu gosto muito, por exemplo, quando você está falando em direito de família, você não pode deixar de falar de certos tratados internacionais que vão ser extremamente relevantes aqui. E aí a gente vai ter também, tá? Que observar se esses tratados internacionais, eles tratam de direitos humanos ou não tratam de direitos humanos. Então aí depois você vai lá dar uma revisada, porque dependendo, se for de direitos humanos... Então, aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que observar se teve o quórum de emenda ou se não teve o quórum de emenda constitucional. Você vai lá estudar constitucional se você tá esquecido. Vou logo lhe avisando. Fica aí a dica, pessoal. Fica aí a dica para não esquecer. Especialmente se alguém estiver ouvindo a gente e for fazer constitucional, ou ainda, né, estiver ouvindo a gente aqui e for fazer ainda a primeira fase, porque pode ser que tenha alguém que não tá focado aqui na segunda fase. Sim, lembrando também, gente, que esse podcast, o podcast vai cair na OAB, ele é voltado para estudantes de direito que estão se preparando para a OAB, seja a primeira fase, seja a segunda fase. Então, lembrem-se aí das datas que estão em breve aí, né? Segunda fase já está chegando. Primeira fase também para quem está se preparando, para quem vai fazer. Tudo isso aqui é válido para quem vai fazer a prova. Exato. Então, professora, certo. Então, voltando aqui para o tema do território nacional. Se for internacional, então eu já sei que eu vou ter que aplicar convenções específicas aí, já citei algumas, tá? No âmbito nacional. Se for nacional, então é uma relação consumerista. Se eu tenho ali aqueles passageiros, já de cara, você não tem dúvida, os passageiros são consumidores. Aí eu vou ter aqui a responsabilização, por exemplo, da companhia aérea. Diretamente. Só que o que acontece? Eu vou ter também, por vezes, a responsabilidade solidária, que é o que isso significa. Quer dizer que eu posso chegar, eu posso acionar um devedor, eu posso acionar outro devedor, eu posso acionar todo mundo pelo todo.
É como se fosse assim, eu e Raquel aqui somos corresponsáveis solidariamente por pagar R$50 aí para você que está nos ouvindo. R$50, mas gente, peraí, não vamos exagerar não. E aqui é para fins didáticos. Não venha depois querer cobrar pra gente, vou logo avisando. E aí o que acontece? Eu e Raquel, se eu não falo nada, e aí eu tenho aqui essa dívida total de 50, então R$25 são meus, 25 são de Raquel, que é 50-50, eu divido igualmente se eu não falar nada lá num contrato, imagina, que a gente firmou. Aí, o que acontece? A minha parte, quanto é que seria? 25. A tua, 25. Só que o que acontece? A gente é corresponsável solidariamente. O nosso ouvinte, que é nosso credor... Ave Maria, Raquel. Nossa. Peraí, minha gente. Tem a pena da gente. Tenho calma. Uma fila, por favor. E aí, o que acontece? O nosso ouvinte, ele é nosso credor. E ele vai poder cobrar 50 de mim. Ele vai poder cobrar 25. Ele pode cobrar só de Raquel. Ele pode cobrar só de mim, o todo. Ou ele pode cobrar 50 seu, 50 meu e sair com 100. Entende? Então, assim, a gente vai ter essa questão. Como é solidário, então o credor, meu filho, ele tá maravilhado na vida. Show de bola. Se Raquel tiver lisa e eu tiver dinheiro, ou o contrário, já tá certo. Ele vai sair com dinheiro de todo jeito. Entendeu? Ele vai lá e vai conseguir o dinheiro. Depois, a gente que se resolva, Raquel. E aí, foi triste se uma das duas estiver lisa. Entendeu? Então, nesse caso, essa indenização, ela pode ir para diversas partes. Digamos assim, por exemplo, digamos que, no caso, vamos até falar de um caso aqui que daria pra gente conversar sobre isso. Sabe o voo 3054 da TAM, que aconteceu em 2007, que eu já falei pra vocês? E aí, nesse voo, o que foi que houve? Do caos aéreo. Pois é. Quem quiser até saber mais detalhes, assim, de questões técnicas, dá uma olhada lá naquele YouTube que eu comentei, naquele canal, que é o Aviões e Música, que tem um vídeo maravilhoso que explica bem direitinho, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente tá lá pensando naquele voo, ele pousou em Congonhas, num período em que teve uma demora por parte... Vê só, o próprio estado, vamos pensar assim, teve uma demora ali do aeroporto, por exemplo, aplicar o que precisava ser feito, que já tinha um tempo antes tido ali conversas sobre precisar de 2 reversores, né, funcionando para você pousar lá em Congonhas, especialmente quando a gente está pensando em período de chuva. Se você for hoje viajar para Congonhas, o avião, para pousar lá, ele tem que estar com os 2 reversores funcionando. Lu, mas precisa ter os reversores funcionando para pousar? Quer dizer que se não tiver o reversor é o apocalipse? Não. Inclusive, assim, não tem problema, na maior parte das vezes, você pousar. É só, o reversor, ele vai ajudar. E como Congonhas, você tem lá uma pista que, querendo ou não, ela é menor, tem certos desafios ali relacionados com a área, né? Especificamente, então, né? tem esse aspecto de, olha, vamos buscar o máximo de segurança possível. Então, o máximo de segurança possível aqui, que a gente vai pensar aqui num mínimo, né, num excesso de cautela da gente, seria ter os 2 reversores. Se aquele avião, por exemplo, tivesse os 2 reversores, talvez não tivesse acontecido, ou provavelmente não tivesse acontecido o acidente. Então, se não tem essas peças, é um risco. Não é que necessariamente vai haver uma tragédia, mas nem necessariamente é um risco, sabe? Porque na maior parte das vezes não vai fazer diferença. Só que aí em certos aeroportos que são um pouquinho mais, né, desafiadores, então é relevante, às vezes, você tenha uma cautela maior. No caso específico de Congonhas, lembra que a gente estava no ápice do caos aéreo, tá? Sim. Então, no ápice do caos aéreo, a gente já tinha tido a Varig que tinha fechado. A gente estava, assim, com filas e filas de pessoas esperando nos aeroportos. Uma disputa absurda pelos slots, que são, assim, digamos, os locais lá para você ter, né, o embarque, o desembarque dos passageiros. Então, assim, se não tem o local, perdeu. Você não embarca, não faz nada. Não vai ter como o avião parar lá, porque não tem o local para eles. É como se você não tivesse a vaga para estacionar seu carro. Sim. E aí, o que acontece? Nessa loucura toda, tinha toda uma pressão também sobre pilotos. Então, assim, tem todo um caldeirão, sabe? De pontos que vão culminar ali naquele acidente. E aí, por que eu tô falando? Eu não lembro agora qual era especificamente a resolução que estava, o ponto, a documentação que estava. Que aí até tinha tido... Lá no vídeo, né, no Aviões e Música, por exemplo, ele vai ficar bem direitinho, é bem bacana que ele vai trazer, inclusive, a legislação específica, mas aí teve toda uma burocracia, uma demora de se tomar certas medidas que estavam ali sendo demandadas para serem tomadas, tá? Inclusive, se tivesse ali sido aplicada, aquele avião nem teria pousado em Congonhas e teria ido para Guarulhos, se já tivesse ali sendo colocado em prática. Então, tem um monte de problema relacionado. Soma isso também com
uma mudança que tinha tido de como é que era para proceder, de procedimento na hora do pouso, das manetes. E aí você, se quiser saber mais detalhes sobre isso, você pode ver lá direitinho esse vídeo que vai explicar melhor para você. Dá uma procurada, com certeza. Aí acabou que o piloto, ele usou o procedimento antigo. Talvez até pensando numa coisa, querendo segurança maior, porque o procedimento novo, ele dava 50 metros a mais, parece, de espaço que o avião iria percorrer. Sim. E aí, talvez pensando, né, em reduzir isso, talvez ele tenha justamente usado o procedimento antigo. Só que o procedimento antigo, às vezes, podia acontecer um erro, um problema, e aí foi, infelizmente, o que aconteceu nesse avião. E aconteceu o que aconteceu. Exatamente. E aí, a gente tem nisso relacionado também o que houve, né? Eu vi casos em que teve responsabilização da própria companhia, teve responsabilização do fabricante das manetes, teve responsabilização da própria empresa que fazia os aviões. Nossa. Então, assim, a gente tem ali, nesse caso específico, a gente tinha um Airbus, que é uma companhia que tem lá na Europa. E, assim, esses aviões são seguros, tá, gente? Hoje a gente tem cada vez mais, né? Sim. O trabalho na aviação é sempre para cada vez estar mais seguro. E, felizmente, aqui no Brasil, a gente tem um dos locais que é mais seguro para se viajar. Tá? Tanto que, assim, se a gente for ver quanto tempo tem que a gente não vai escutando certos acidentes mais graves e fatais no nível que foi, por exemplo, de 2007, no nível que foi até, por exemplo, aquele da Air France, que estava indo lá para a Europa e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. No meio do mar, não foi? Pois é. A gente pode ter, então, demanda contra vários fornecedores e não só apenas... Sim. Tá? Justamente porque a gente vai ter aqui, no caso pensando aqui nesse âmbito nacional, a gente vai ter a aplicação do CDC, tá? Certo. Só que além de eu aplicar o CDC nesses casos, e aí quem quiser depois dar uma olhada, você pode, por exemplo, dar uma olhada lá em alguns, né, pontos quanto ao 3054, a gente vai ter ali que a Airbus, eu não lembro agora quanto foi exatamente, mas se pesquisar na internet você vê, a própria Airbus pagou uma indenização, tá, para as famílias. Então, assim, a gente teve no caso isso. do Air France. Do Air France. Isso, Nossa. no caso do Air France. Sim. Também teve essa indenização. No caso ali também, quando você vai pensando do 3054, tinha toda uma relação ali com vários aviões. No caso até do 3054, né, depois você pode dar uma olhadinha naquele vídeo que vai explicar melhor para vocês. Aí o que acontece? Quando a gente passa, por exemplo, pro voo da Gol, tá? Eu queria comentar uns pontos interessantes sobre ele. Isso agora a gente já falando sobre território nacional, o de 2006, né? O de 2006. Que aconteceu da Gol e do Legacy. Certo. E aí, o que é que teve ali, né, um ponto relevante, além de você se ligar nesse ponto que, olha, eu posso eventualmente ter uma responsabilidade, então, de vários, e aí eu posso demandar de um só, tá? Eu posso demandar de vários, da forma ali como for mais pertinente, por aí vai. E aí, a gente teve, no caso da Gol, por exemplo, anota aí qual é o agravo, tá? Você pode dar uma olhada lá no agravo de instrumento, número 316-179, Rio de Janeiro, tá? Lá foi esse aí, foi inclusive decisão lá no STJ. E aí o que é que ele trouxe? Que aí eu comentei mais cedo até um pouquinho com vocês sobre isso. No caso do voo da Gol, a gente teve situação, tá, de irmã de vítima falecida ter demandado e outro parente já tinha aceitado um acordo. Então quer dizer que essa irmã não vai ter direito? Vai ter direito, tá? Então se atenta também para isso. Depois você pode dar uma olhadinha nesse agravo aí de instrumento que teve. É bem interessante para você dar uma conferida. Isso também, se a gente pensar, professora, não sei se eu sou muito leiga também para perguntar isso, mas isso também tem a ver com a legítima, não é? Que é quando se a pessoa morre e não deixa testamento, aquela pessoa vai ter direito... São os herdeiros, porque o que acontece? Porque aí herdeiro... Aí tem esse isso, ponto. Né? No caso, tá, gente? Quando tem o falecimento de alguém, você vai ter os herdeiros legítimos, os herdeiros necessários, e às vezes você vai ter a figura dos legatários. Aí imagina que eu tenho aí um legado que foi deixado em testamento, tá? O que acontece? No caso, quando essa questão da legítima, o irmão não entra.
na legítima. Verdade. O irmão não entra na legítima. São as ascendentes e os descendentes, Isso. né? Exatamente. E, na verdade, entra o cônjuge e o companheiro também, que é o chamado CAD. O cônjuge ascendente e o descendente. E aí, no caso de cônjuge, sempre aí entenda também o companheiro. E aí, o que acontece? Nesse caso, é porque ele seria, né, um herdeiro, mas aí tem um ponto de não é por quem se foi tanto assim, mas é mais por quem ficou. Sim. Sabe? Aí você vai ter aí essa reparação civil. É bem interessante de você dar uma conferida. Imagina, por exemplo, que eu tenho 2 irmãos. Um aceitou e o outro não. E agora? Entende? Então, assim, pode ter situações dessas. Imagina que o pai e a mãe, e ainda tem o cônjuge lá, o pai aceitou e a mãe aceitaram, mas o cônjuge não, ou vice-versa. Então, assim, não é porque teve necessariamente um acordo extrajudicial da companhia com eles, e até não é porque teve, digamos, um acordo até da outra empresa que seria corresponsável solidária, que vai liberar a outra. Sim. Tá? Então, é bem interessante também nesse aspecto, é importante se atentar nos próprios termos dos acordos, tá? Pensando aí no âmbito, né, da OAB, o que é que você iria se atentar? Olha, teve aqui essa situação, faleceu a pessoa, e aí eu tenho a responsabilização civil. Eu vou poder ir em busca de dano material e vou poder ir em busca de dano moral. E aí você vai ver, de acordo com um caso que for trazido para você, por exemplo, na prova, você vai verificar ali. E aí, já adiantando, ação, né, de indenização poderia ser a nomenclatura usada, ação ordinária, com indenização, com danos morais e materiais, poderia ser aí o tipo de ação que você, por exemplo, teria lá no processo. Na peça. Isso se a gente fosse pensar na peça da segunda fase, fase, pensando né? na peça também da segunda fase. E aí a gente já falando aí, indo para esse ponto da segunda fase, puxando aproveitando o ensejo, como é que seria montada essa ação, por exemplo, se for trazendo um caso de um acidente aéreo que tem todas as vítimas, e aí o que é que você, advogado, deveria fazer nessa situação? O primeiro ponto se for cair na prova da OAB especificamente, deve ser um caso nacional. Certo. Tá? Então, você vai aplicar o CDC e, subsidiariamente, o Código Civil e o CPC. O prazo prescricional, já teve até discussão sobre isso, tá? E aí tem várias decisões. O prazo prescricional é o do CDC. É uma relação consumerista. Certo. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma situação e se a vítima, né, não for passageiro. Se a vítima for, por exemplo, alguém que está no solo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Por exemplo, tem o caso lá do Fokersen da TAM. E aí, aquele caso terrível que foi, assim, outro desastre que aconteceu, foi em 96, 97, eu não lembro agora o ano exato, mas foi lá na década de 90. Nossa. E aí, o que acontece? Imaginemos num acidente desses que teve alguma falha no avião, tá? E aí você vai ter, se for o caso de ter alguma falha, algo assim, você vai precisar ter o relatório. E aí, no TAM 3054, teve muita pressão. No Fokersen, especialmente, também, no caso lá da década de 90, teve muita pressão para sair relatório. Mas, assim, não dá para sair o relatório do dia para noite. Vai ter toda uma investigação. Então, assim, por isso que tem a questão da caixa preta, de, inclusive, ver as gravações lá da cabine. Tá? Você vai ter a gravação referente ao que aconteceu no voo, né, no avião. E tem ali, pelo menos... atualmente, eu acho que é 2 horas que grava de conversa na cabine. E aí, passou 2 horas, ele já vai gravando em cima, né? E aí, assim, às vezes você vai ter responsabilização juntando ali, vai ter um problema na parte do controlador de voo. Às vezes vai ter questão relacionada a, por exemplo, alguma falha lá. Você tinha puxado isso um pouquinho antes, em caso de quando a vítima não está no avião. Como é que acontece essa... Será que eu aplico o CDC ou não? Vamos pensar aqui no âmbito nacional. No caso específico, quando a gente pensa de alguém que não estava na aeronave, mas que acabou sendo vítima ali daquele acidente aéreo, a gente vai aplicar o CDC. A gente vai ter aqui a figura de um consumidor por equiparação, tá? Certo. E aí é interessante o aluno depois dar uma conferida. Artigo 2º, artigo 3º, são muito importantes lá do CDC. Artigo 17, artigo 27, são artigos bem interessantes de você dar uma olhada, tá? Artigo 18, artigo 12, são vários artigos que são bem relevantes. Olha aí, gente, anotem pra... Vai anotando aí os artigos. Pra não se perder. E aí, o que acontece? No caso, né, quando você tem uma situação em que você tem um acidente, e esse acidente, que foi o que aconteceu no Fokersen, lá na década de 90, esse acidente, ele caiu num bairro em São Paulo. Tá? O avião decolou,
teve um problema que, assim, é terrível. Quando você assiste vídeo falando sobre isso, assim, não tinha muito o que os pilotos fazerem. Eu me arrepio até hoje, sabe? Ouvindo sobre isso. E aí, o que acontece, assim... No caso, o avião foi e caiu num bairro, tá? Lá em São Paulo, que foi, eu salvo engano, foi Jabaquara. Nossa. Não recordo agora, mas eu acho que foi Jabaquara. Nesse caso, esse avião caiu em cima de casas. E o que vai acontecer? Essas pessoas aí, elas vão ser consumidores por equiparação. Sim. Tá? E aí tem alguns casos, às vezes, Lu, mas um dado processo não teve ali a responsabilização aceita, porque prescreveu. E aí você vai ter que observar também o prazo prescricional, que é o prazo para você chegar e demandar e ir em busca aí dessa reparação civil. Sim. Quando a gente aplica o Código Civil, o prazo, você depois dá uma olhada, artigo 205, 206, dá uma olhadinha ali naqueles prazos que estão lá. Anota aí. 205, 206, 207, são super interessantes. E aí você vai ter o prazo de 3 anos lá no Código Civil, diante ali, quando você está em busca de uma reparação por dano moral, dano material. Quando eu passo para o CDC, é 5 anos. A coisa já muda de figura, sim. Tá? E aí, por isso que é relevante também você entender se você aplica o CDC ou o Código Civil. Sim. E aí você vai precisar verificar isso até para ver se tem esse prazo prescricional. Pode ser que na prova da OAB, por exemplo, apareça uma peça inicial. E aí você vai precisar... Tá, foi quando que aconteceu esse acidente? Pra poder saber quanto tempo tem pra... Entendeu? E aí imagina que... O prazo final, que também vale pontuação, e aí, né? Provavelmente, Exato. em sendo, né, uma... Primeiro de tudo, qual é o tipo de relação, se é relação consumerista, relação civilista, qual é o foro competente, e aí, no caso do direito consumidor, no local onde mora o consumidor. Tá? Sim, certo. Vai ter lá o domicílio. E aí, o que acontece? A gente vai ter ainda outras questões que tem que observar. Vai ter que observar aí a qualificação, quais são os pedidos que você vai fazer. Vai ser super importante que você peça, por exemplo, inversão de ônus da prova. Não é direito consumerista? Sim. Não é um consumidor pessoa física? Então, eu tenho a presunção de que ele é hipossuficiente e aí eu vou ter a inversão de ônus da prova como regra. Ah, Lu, mas e se não for direito consumerista, se for no direito civil, será que eu posso pedir o ônus da prova, a inversão? Posso. Mas dependendo do caso, você vai ter que ali, né, no caso, demonstrar que tem essa hipossuficiência. Aí o que acontece? Se for consumidor pessoa jurídica, tá, gente? Cuidado com isso. Essa hipossuficiência você tem que provar, tá? E aí tem que ser uma hipossuficiência, né? Jurídica, financeira ou ainda técnica, tá? Anota aí, não se esquece disso. Tá, Lu, mas aí, geralmente, se for, provavelmente vai ser um consumidor pessoa física, especialmente se a gente está pensando aí, né, num caso de acidente aéreo, por vezes, vai ser esse na maior parte dos casos. E aí, o que acontece? Você vai lá, faz, ou seja, qualificou, quem é a parte contrária, e aí, no caso de quem é a parte contrária, imagina que ele diz para você que foi um problema, veja, foi um conjunto de problemas ali, ele traz para você que teve erro, lá na questão, a empresa, inclusive, era conhecida, a companhia aérea era conhecida por não treinar seus profissionais da forma mais adequada. Sabe, assim, ele vai contar pra você a historinha. Aí, suponhamos que tem aí esse problema, tem essa questão da empresa, ele vai contando a historinha e vai trazendo ali também que teve uma falha, talvez, na própria construção da aeronave. Às vezes pode acontecer isso. Aí quem pode se responsabilizar é a empresa, eu posso né? ir atrás até de quem foi que fez a aeronave. Quem fez a aeronave. E aí, nesse caso, eu vou ter uma responsabilidade, inclusive, que ela vai ser solidária. Sim. Então, se eu tenho uma responsabilidade solidária, eu vou ter aqui, né, um fato de serviço, Sim. tá? Foi o que aconteceu, fato de produto e serviço. Você vai lá dar uma olhada. Tinha explicado antes, né? Fato de produto e serviço, vice produto e serviço. É importante que o aluno também se atente para isso. E aí, você vai ter o quê? Agora, eu vou ter a responsabilização, inclusive, solidária. Eu posso ir atrás da companhia aérea, eu posso ir atrás da empresa, por exemplo, que até fez aquele avião, tá? Tudo depende do que trouxer lá na questão. Então, se atente para o contexto, se atente para o que está dizendo ali. Ele dá a resposta para você no enunciado. Perfeito. Tá, Lu, já botei toda essa parte aí. Agora, os pedidos. O que é que eu vou colocar lá? Você vai se fundamentar no CDC, você vai trazer a responsabilização civil, você vai sair pontuando ali esses artigos, até porque isso vai... Dos fatos, né? Vai contar os fatos, Sim. Você vai trazer ali tudo que precisa trazer. No final, você se lembra, né, de pedir, por exemplo, a condenação a
reparação, né, ao pagamento de indenização por danos morais. Se tiver danos materiais, por danos materiais. Se tiver também, por exemplo, o ônus da prova, a inversão, pede a inversão do ônus da prova. Imagina que aquela parte ela é beneficiada da justiça gratuita. O teu cliente, ele não tem condições de arcar com as custas do processo, com os gastos que vai ter sem prejudicar o sustento dele ou da família. Sim. Você vai pedir justiça gratuita, tá? E tudo isso vai pontuar. Agora, tudo dependendo, repito, do caso, tá? Sim. Não se esqueça de pedir, claro, a condenação dos honorários, né? Custas, honorários, viu? Olha isso, não se esqueça dos seus honorários. Sim, com certeza. Agora, se você tiver no juizado, já não vai caber honorários de sucumbência. Tá? Lembre-se disso. Se você tiver no juizado, a coisa muda um pouquinho de figura, tá? Pra não se perder nessa Por exemplo, parte. Lei 9.099, depois você dá uma olhada, dá uma conferida. Lembre-se também que eu posso ter situações em que a competência ela vai ser justiça estadual ou pode ter situações em que vai ser justiça federal. Tá? Então, aí, dependendo aí de quem for a parte contrária, no caso, geralmente, aqui vai ser mais justiça estadual. Mas imagina que vem um caso aí para você que a parte contrária é a União. Eita. Opa, aí a coisa já muda de figura. Tá? É um pouco diferente, né? Especialmente o pessoal de administrativa é quem mais vai verificar esses aspectos aí. Né? Por vezes, você vai ter a União sendo a parte contrária ali. Imagina numa situação de direito administrativo. Tá, Lu. Aí, fiz a peça. Show de bola. Show de bola, correr para abraço. Poderia ser também que a peça fosse uma contestação, imagina, uma defesa. Ora, você tá por parte da companhia aérea. E aí você verifica que tem prescrição. Qual é a prescrição que você vai alegar? Se aplica o CDC, há de 5 anos, tá? Cuidado com isso. Não venha querer... 3 anos se for CPC, né? 3 anos se for 3 Código anos. Civil. Se for Código direito Civil. civil, relação civilista, né? Certo. Relação particulares sem ser a aplicação do CDC. Ah, certo, certo. Eu falei CPC. Não, eu falei do CPC, eu que errei. Desculpa. E aí, o CPC, você vai ter a aplicação ali subsidiária também, inclusive, né? Justo. E o Código Civil também. E aí, nesse caso específico da prescrição, você vai ter a aplicação do Código Consumerista. Então, gente, agora que vocês perceberam todo esse contexto aí que a gente deu sobre acidentes aéreos, claro que a gente não sabe ainda, né? A gente só vai saber no dia da prova, você só vai saber no dia da prova qual vai ser o caso que vai ser levado, mas a gente traz aqui um caso do que realmente aconteceu, algo que de fato aconteceu e como é que deve ser, como é que um advogado deveria lidar com essa situação. Qual tipo de peça deveria ser construída, qual tipo de recurso deve ser tomado, quais os direitos que estão resguardados para a pessoa que está, né, chamando e pedindo a assistência do advogado. Então, a gente está encerrando por aqui o nosso primeiro episódio dessa nova temporada do podcast do Vai Cair na OAB. Professora Luciana, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas informações dadas. Espero ter podido contribuir. A gente já tem que encerrar mesmo, porque eu saio falando demais e aí a gente acaba passando da hora, né? Mas é uma empolgação, eu também gosto muito de falar, então é uma Minha empolgação gente, que fica isso aqui. é nos vídeos, isso é em podcast, é onde for, entendeu? E Sai eu me aqui- empolgando. E eu aqui totalmente leiga, querendo perguntar muitas coisas, mas assim, não posso também fugir muito do tema, mas vamos nos manter no tema. E também não se esqueçam, gente, quem não segue o Vai Cair na OAB, procura lá, @Vai Cair na OAB no Instagram, e também sigam o @professora Luciana Garret, com 2 R's e 2 T's no final, Garrete, é Garrete, né? Isso. Com 2 T's. Então, confiram mais informações sobre direito civil. Também, a professora, ela é professora de ECA também, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ela também tem informações. Confiram na página do Vai Cair na OAB, que também tem vídeos dela explicando, dando algumas dicas. A gente também, às vezes, faz umas enquetes, algumas coisas interessantes. Então, é isso, professora. Muito obrigada pela parceria. Que ela continue também por mais tempo. E é isso, gente. Boa prova, bons estudos. Se preparem. Essa prova, ela é importante. A gente sabe disso, vocês sabem disso muito bem. Mas também saibam que ela não define quem é você. Mas ela é importante, é um passo importante. Só, E né? não faça a prova pra dar certo, faça até dar certo. Ajusta que essa aprovação vem, viu? Essa vermelhinha tá chegando. Vem sim, olha aí, tá chegando essa vermelhinha, então vamos esperar que ela vem, com certeza. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima. Boa prova. Tchau, tchau.